Paz seja com todos. Vou falar aqui um assunto meio polêmico na Bíblia. Vou falar sobre a lei do dízimo. Algumas pessoas, às vezes, é contra o dízimo. Outros explicam de maneiras errôneas. Então, nós vamos entender o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia quer dizer sobre o dízimo. A gente precisa compreender as doutrinas da Bíblia para estar firme sobre a verdade. Quando alguém falar uma coisa errada, a gente não achar que está certo, porque a gente já conhece o que é verdade. Então é muito importante conhecer as doutrinas. É o que eu estou passando para vocês. Você vê que cada assunto aqui é uma doutrina que eu estou passando. Então vamos conhecer a doutrina do dízimo. Ele diz assim, ó: na economia hebraica, 1/10 da receita do povo era separado para o custeio do culto público de Deus. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, das frutas, das árvores são do Senhor. Todas as dízimas de vaca ou ovelha, o dízimo será santo ao Senhor. Então, um bom motivo para devolver aqui o dízimo, porque o dízimo pertence a Deus. A 10ª parte do que nós ganhamos não pertence a nós. Então, precisamos devolver ao Senhor. Se você entender o significado do dízimo, você vai ver que não pode deixar de devolver. No final, a gente entende melhor isso aqui. Mas o sistema do dízimo não se originou com os hebreus. Desde os tempos antigos, o Senhor reivindicou como seu o dízimo. E tal reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação, a lei dos dízimos foi confirmada. Como um dos estatutos divinamente ordenado da obediência da qual dependia sua prosperidade. O sistema do dízimo e oferta destinava-se a impressionar a mente dos homens com uma grande verdade, de que Deus é a fonte de toda bênção às suas criaturas, e de que ele é devida gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Ele dá todas a vida, respiração. O Senhor declara: meu é todo o animal, minha é a prata, meu é o ouro. Com reconhecimento de que todas as coisas provêm do Senhor, determinou que parte de seus abundantes dons lhe fosse em dádiva e oferta para manter seu culto. Os dízimos são do Senhor. É empregado aqui a mesma forma de impressionar de expressão que se encontra na lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus reservou para si uma parte especificada do tempo do homem e de seus meios, e ninguém poderia impunemente apropriar-se de qualquer dessas coisas para seus próprios interesses. Então Deus pediu uma porção do seu tempo sobre o sábado. Então nós precisamos também separar uma porção do nosso tempo para o Senhor no sábado. Assim como ele pede também uma porção do dízimo.
O dízimo era dedicado exclusivamente ao uso do levita. A tribo que for é separada para o serviço do santuário. Mas este não era de nenhuma maneira o limite das contribuições para os fins religiosos. O tabernáculo, bem como mais tarde o templo, foi construído inteiramente pelas ofertas. Então vê que no começo dava o dízimo de todas as sementes, todas as árvores, só que com o tempo Deus já estava pedindo as ofertas. Mais tarde o templo foi construído com as ofertas. O dízimo era para pagamento dos levitas, que tomava conta do santuário, a fim de prover para os necessitados a necessidade, reparos e outra despesa. Moisés determinou que todas as vezes que o povo fosse recensionado, cada um deveria contribuir com meio ciclo para o serviço do templo. De Neemias fazia-se anualmente uma contribuição para esse fim. Eis que agora eu trouxe as primícias das frutas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Daniel 26, Deuteronômio 26, 5. Deus fez dos homens os seus administradores. A prosperidade que ele pôs em suas mãos são os meios que ele proveu para pregação do evangelho. Então os dízimos Deus providenciou para a pregação do evangelho. Aqueles que se mostram mordomos fiel, ele confiará maiores bênçãos. Diz o Senhor: os que me honrarei. Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E quando o seu povo de coração lhe traz seus dons e oferta, não com tristeza ou por necessidade, suas bênçãos os acompanhará. Malaquias 3:10. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vós, a nação toda. Vocês estão debaixo de maldição. Malaquias 3, verso 9. Lucas 12, 48. Agora vamos prestar muita atenção, porque muitos ia pregar por ganância e dinheiro. Então vamos aqui prestar atenção, que Deus está dando aqui uma maldição para quem rouba os dízimos e as ofertas. Se não devolver, para Deus está roubando. Então vamos prestar muita atenção aqui. Porque ia ter os que ia pregar por ganância e dinheiro. Então a gente vê muito isso aí por aí afora. Então vocês precisam de quê? Examinar a Bíblia para saber a quem estamos dando o dízimo. Se é para Deus ou se é para os homens. Vamos prestar atenção, porque muitos estão dando a Bíblia, o dízimo, no lugar errado. É só isso que nós temos que conhecer e aprender, para nós não ser enganados.
A igreja adventista é a única que está de acordo com a Bíblia. O dízimo é para pagamento dos pastores e a oferta para outros custeios do culto. Ainda não vi ninguém rico. Então a igreja adventista, ela ainda segue a Bíblia. Os dízimos é para pagamento dos pastores. Os pastores têm seu salário. Eles não ficam com o dinheiro de todo o povo, não. Eles têm seu salário. E o dízimo é para pagamento dos pastores. Você vê que é pastor mundialmente. E as ofertas para o custeio do culto. Então ninguém tem o direito de pegar nesse dinheiro para seu fim próprio. Então vamos ter cuidado, que tem muita gente fazendo isso. Então, se está roubando o dízimo porque não está devolvendo, eu avalio se estiver gastando o dízimo. Então vamos prestar bem atenção nas mensagens que Deus dá aqui sobre as suas ofertas. E que Deus nos abençoe, nos ajude e que o Espírito